Olá, boa noite. Boa noite. Tá meio tímido ele. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Estou aqui com o Lucas Mozart. É, isso aí. Quem chamou ele de Gonzaga não conhece. Gonzaga também, né? É Mozart, né? Ele casou com a Mariana e é o primeiro noivo. Você sabe que é o único, né? O quê? Que mudou o nome. Ah, sim. Eu fiquei sabendo que as pessoas geralmente não mudam, né? Os homens. Os homens não mudam. São um nome moderno. O Lucas mudou o nome, viu? Não, eu vou deixar de lado um Mozart, né? Pô, um nome bonitão. Eu falei pra minha esposa, você vai deixar de lado um Quintanilha. Pois é, deu mole ela. Não é qualquer nome. Macedo ela, não. Macedo. Até eu tô passando. Se alguém quiser, eu posso entregar. Seria complicado. Não pela minha família, tá, irmãos? Assim, é a minha família. Mas é que uma figura externa. É que ser pastor e Macedo é muito complexo para mim. Mesmo. Isso é assunto para outro momento, né? Muito bem, seja bem-vindo. Obrigado. Falei na semana passada, né? Estava aqui, ele estava no staff, hoje está ao contrário. Isso. O Lucas está aqui, Mari está aqui no staff, ela vai ficar interagindo, participando de lá, opinando, descruza a perna, fala mais alto, ela é que dá as orientações. Muito bem, estamos aqui na caminhada da solitude, o texto está aí. Tiago, capítulo 3, versículo de 1 a 12, se você já leu, né, antes de eu falar, você vai dizer, o que tem a ver esse língua, né? O pastor vai falar de fofoca hoje, vou falar, se prepare. Esse assunto delicado. Prepare o seu ouvido hoje. Quem nunca teve que lidar com a língua, atira a primeira pedra. Isso. Quem vai lidar com a língua hoje é nós aqui. Nós vamos falar, você só escuta. Isso aí. Muito bem. Então, Tiago 3, de 1 a 12. Eu vou pedir para o Lucas orar e depois faz a leitura do texto, tá certo. Bom? Oremos, irmãos. Pai amado, Senhor, muito obrigado por estarmos aqui hoje com nossos irmãos, nosso pastor, para refletirmos um pouco mais sobre as Tuas Escrituras, Senhor, uma disciplina espiritual tão importante, Pai, que é a solitude, Senhor, o silêncio. Muito obrigado, Pai, porque temos a liberdade, Senhor, de até mesmo transmitir essa conversa, Senhor, esse momento de reflexão em situações que no mundo, Pai, as pessoas não têm liberdade como temos hoje, Pai. Que Tu mesmo, Senhor, ilumine nossos corações, ilumine as nossas mentes, fale ao nosso coração, Senhor, e cada vez mais caminhemos, Senhor, em intimidade e em semelhança ao nosso Mestre Jesus, Pai. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos ler, né, a palavra. Então, Tiago 3 diz assim, eu estou lendo na NVI. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora não sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos,
Pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Muito bem, né? Texto difícil, hein? Temos uma caminhada aqui. Olha, eu estou chamando ele de Lucas, né? Na intimidade, né? Porque ele me chama de Fábio também, diácono Lucas. Eu sempre que o Lucas Ávila teve aqui também. O Lucas, eu falei, desculpa. Muito bem. Você é amigo. Então, só lembrar da nossa caminhada até aqui, Lucas. Sim. Então, o primeiro encontro lá com o Lucas Ávila, nós falamos sobre solitude e solidão, a diferença. Depois, com Ismael, nós falamos sobre o ruído interno, né? Barulho de alma, alma inquieta. Depois falamos sobre enfrentamento de tentações, de lutas, como a solitude é importante para isso. Com a Mária, e você estava aqui, você ouviu nos bastidores, né? Falamos sobre solitude, questão comunitária, de estar com outras pessoas no momento de solitude. E agora, com você, eu queria falar sobre essa coisa intimamente ligada à solitude, que é o silêncio, né? E o silêncio está aqui explicitado no texto a partir do controle da língua, né? O controle da fala. Sim. Claro que a língua aqui, ela não é a responsável. Você chegou agora, poxa, eu tenho pouco tempo de caminhada, então é para cortar a língua, né? Joga fora. Não, porque a gente já teve isso na história, né? Automutilação. Muita gente entendeu errado. No literal. Não, teve gente que entendeu errado. Se teu olho te faz pecar, arranca. Sim. Se teu braço te faz pecar, arranca. Então, teve gente na história que entendeu assim, né? Então, por mais que pareça óbvio, para mim, eu prefiro dizer, não é isso. A língua é um resultado daquilo que está lá dentro, né? Está no coração. O que a gente fala, que está aqui na língua, porque sem a língua você não consegue falar, né? Não dá. É uma questão interessante. No INCA, eu atendi uma pessoa que teve câncer na boca e arrancou a língua. Nossa. É um negócio, assim, indescritível. Quando toma anestesia, às vezes vai fazer um procedimento, a língua fica toda embolada. Você fica balbuciando os sons. Sim. Muito bem. Então vamos pensar nessa questão da língua, da fala. O texto aqui deixou claro que a língua é muito perigoso, né? É fogo. A gente pode dizer que linguagem nos tempos modernos, a língua é um fuzil, né? A bomba logo, né? É uma bomba atômica, pode matar muita gente. Então É verdade. Qual é o papel da fala, da língua, na vida de um discípulo de Jesus, antes da gente entrar nas solitudes? Eu penso assim, né? Eu acho que a nossa vida é uma luz, né? É sal, a gente é saleiro. E a nossa vida é testemunho, né? Tem aqueles estudos científicos que falam que a pessoa te reconhece nos 3 milissegundos quando te olha. Então, só de te olharem, as pessoas já traçam um perfil sobre você. Cria uma impressão. Ele é crente, é roqueiro, é antipático, é gerente do banco, enfim, bandido. Já dá para ter um cara crachá. A língua, a fala, acho que é um complemento dessa impressão que as pessoas têm da gente, né? E a imagem já fala sobre si, né? A fala, então, o que você expressa, o que você pensa, o que você opina, eu acho que ainda agrega ainda mais do que as pessoas veem sobre quem é você. E se você é um discípulo de Jesus, então espera-se, né, que o que você fala é bênção, coisas que são do alto, coisas que abençoam a vida das pessoas, né? E não... Isso não é só um preconceito da parte das pessoas, né? Porque as pessoas conhecem a história de Jesus. Sim. O que elas ouvem de Jesus era um cara bacana, acolheu todo mundo, Jesus não se metia em confusão. Então, quando a gente fala que é discípulo de Jesus, nada mais natural de remeter da pessoa fazer um link e dizer assim, caramba, então essa fala desse cara tem que parecer com a fala de Jesus. Embora elas nem tenham conhecido Jesus. Né? Não, verdade. Tem uma pessoa que é muito próxima a mim que vê opiniões de crentes, né, a gente não internet. Pode falar o nome dessa pessoa. Não pode. Não é Maria. Não fala não. Mas não é Maria. Nem pensei nela.
que ela, quando vê opiniões de crentes, né, que se dizem crentes, na política principalmente, né, aí fala assim, como pode essa pessoa falar isso, pensar isso, propor isso e tudo mais? Aí a sugestão que eu sempre dou é, você conhece Jesus, não conhece? Aí ela fala, conheço. Ele faria isso? Ele falaria isso? Aí ela mesmo chega à conclusão que o que a pessoa fala é totalmente distante do que o mestre falaria, né? E aí fala assim, então, não leve em consideração aquilo que a pessoa está falando, porque ela não está dando um bom testemunho de como é ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. Praticamente é uma obra ali carnal, né? A vontade dele, aí as ideologias políticas e tudo mais, que realmente é testemunho contra Tá vindo do coração, não do alto. Exatamente. A boca fala que o coração vai estar cheio. Realmente. A política ali, no caso, está cheio do coração dele, não interesses do espírito. Quais forem, né? Exatamente. Muito bem. Quando você fala da fala do cristão, do testemunho, dá para entender e fica claro de que a gente não pode falar qualquer coisa. Que existem coisas que escandalizam. Então eu posso partir do controle da ideia, né, de que o cristão tem que ter um controle sobre a sua língua, né, corrigindo a minha fala. O cristão tem que ter um controle sobre a sua língua. Passou uma moto poderosa aqui agora. O cristão então tem que ter um controle sobre a sua língua. É isso mesmo? Sim. A gente tem que exercer esse controle. Eu acho que qualquer pessoa, ela deve pensar o que fala, né? Acho que ainda mais em contextos de estresse. Pensar o que fala e se deve falar. E se deve falar. Contexto de estresse, muita pressão. E aí, nesses momentos, geralmente, acho que qualquer um já passou por essa situação, né? De falar aquilo que não deveria. E acaba, como a gente falou, a língua fala como uma arma, né? Fala as coisas e, às vezes, agride uma pessoa, mata ela, só simplesmente com palavras. Né? A gente fala de agressões físicas, mas tem agressões verbais e, às vezes, para você não é uma coisa tão gigantesca, mas para a pessoa é uma coisa que afeta ela no âmago dela, íntimo, né? No íntimo, né? Então, pensar o que falar, né? Acho que é fundamental para qualquer cristão, né? Mas também acho que tem algumas situações que a gente pode até pensar demais, né? E não falar aquilo que deveria. Isso é interessante, né? Eu acho que, sei lá, em alguns momentos que a gente precisa testemunhar propriamente do Cristo, né? A gente é omisso, né? Pensa demais, pensa nas palavras detalhadamente e acaba não falando. Em momentos de injustiça, né, que a gente pode intervir, se posicionar também, né, a gente acaba sendo omisso e então acho que esses dois lados, né, a gente pensar demais e não falar, ou às vezes pensar de menos. O negócio é que vocês ficam falando aí, eu fico pensando aqui, ó. E aí eu tô pensando numa situação aqui, porque assim, quando a gente fala controle da língua, controle da fala, geralmente a gente conecta a de não falar. Mas você trouxe uma perspectiva interessante, às vezes eu tenho que falar e eu não falo. Então tem os dois lados. Às vezes eu falo demais e às vezes eu falo de menos. E quando você estava falando, eu me lembrei então de uma situação que eu vivi com a Rosinha, tem uma semana, 2 semanas. Que eu sempre tenho aquela coisa, os crentes quando estão no trabalho, eles são profissionais. Eles são profissionais. RH, geologia, fisioterapia, teologia. Não, teologia é pastor, não serve para nada. É professor. Não, eu sou engenheiro, eu sou professor, eu sou supervisor, eu sou padeiro, todo mundo tem a sua profissão. Aí, às vezes, tem uma oportunidade, eu falei assim, caramba, mas por que você não falou de Jesus? Aí você fala, mas eu não posso, eu estou no meu ambiente de trabalho. Então, é assim, eu acho tão interessante, eu estava falando isso com a Rosinha. É como se eu chegasse no trabalho e assim, caramba, eu tenho que tirar minha roupa de crente. Eu penduro. Aí entrei só o profissional, como se eu pudesse fazer isso. Entrei, trabalhei, falei sobre a lei, esqueci tudo, evangelho, Jesus. Profissional lá. Aí acabei, assim, caramba, agora eu sou crente, eu vou para casa, né? E eu tô falando isso porque é uma situação que ela viveu e ela falou assim,
Poxa, eu vivi isso, me senti impelido a falar de Jesus. Eu falei, aleluia, aleluia. Porque é para isso. Era algo assim, positivo. Poxa, amor, mas eu posso ser demitido. Eu falei, aleluia de novo. Entendeu? É claro, eu não estou falando que você vai sentar e vai ficar evangelizando todos os seus colegas de trabalho. Não é isso. Caramba! Mas se você encontra, no caso dela, né, uma colega de trabalho está com câncer. Cara, não tem como um crente não chegar e dizer assim, eu posso orar por você? Sim. Acolher, consolar, falar do amor de Deus, da cura que Deus pode promover na vida dela. Então, aí você falou e me fez lembrar disso, né, da situação, esse parêntese, grande parêntese que eu criei. Muito bem. Como é que então esse controle da língua tem relação com a solitude, ou como é que a solitude nos ajuda a controlar, a falar na hora certa e a não falar, a falar menos e a falar na hora certa? Eu acho que a solitude, ela por si só já é um caminho que leva ao silêncio, né? Acho que quando a gente se retira, lembro muito das caminhadas no retiro de silêncio, é um momento de solitude que propõe o silêncio, né? Mas normalmente a gente já faz a caminhada já no momento de fechar a boca, até mesmo fechar os ruídos da nossa mente também, né? Então acho que a solitude por si só ela já é um caminho que leva ao silêncio, né? A pessoa filtrar aquilo que... Naturalmente, quando você põe em solitude, você já é confrontado, nesse caso, a falar menos, né? A falar menos, a parar a falar. A pensar menos. Mas se a gente pensar nessa questão de tem coisas lá dentro que eu estou pensando e não deveria, eu posso até não ter colocado para fora, né? Sim. Ainda não se transformou em palavras concretas. Sim, sim. Mas então a solitude também me ajuda nessa perspectiva de, será que eu devo falar isso? Eu acho que ajuda, sim, porque vamos colocar uma situação, se você acorda pela manhã, né, aí aquela voz já está gritando na sua mente já de algum problema interno que você tem com a família, ou com a esposa, ou com os filhos, ou no trabalho. Você acorda e a voz já está gritando já, né, sobre você tá doido para falar alguma coisa para a pessoa, para revidar alguma agressão, algo do tipo, e aquela voz está ali. E aí você se retira para um momento de solitude com o Senhor, e normalmente você nesse momento de solitude já tenta conter ainda mais, né, os pensamentos, essas vozes que estão gritando, e já é um momento de filtrar e refletir sobre tudo aquilo que está na nossa mente, né, no nosso coração. E você fez esse momento devocional, você orou, você ouviu o Espírito Santo, né? Você refletiu sobre aquilo que você não deveria falar e já se prepara para não falar, já pensa sobre uma forma melhor de falar, né? Então, quando você, nessa situação, se dirige ao trabalho, a se encontrar com a sua esposa, com seus filhos, aquele momento de silêncio, de solitude, já vai influenciar totalmente na reação porque você foi impactado por Deus, né? Que você vai ter naquele momento de confronto que você vai ter com a pessoa. Ela, de repente, ela pode até vir bravejando, raivosa e tudo mais, mas você está tão centrado, né? Você refletiu tanto sobre aquilo, você consegue conter a língua, né? Você consegue conter aquelas falas que estavam... Falar o que tem que falar e não falar o que não precisa ser falado, né? Exatamente, dar lugar à tentação e pecar contra Deus, né? Se irar, você pode de repente até se irar, né? Mas não pecar, né? Falar uma coisa que vai entristecer a pessoa. Eu assim, tem um grupo de amigos, eles praticam com regularidade retiro de silêncio, né? E às vezes as pessoas se perguntam assim, caramba, mas eu vou ficar lá o tempo todo em silêncio, a gente não vai fazer nada. Aí o amigo disse assim, a gente vai ficar em silêncio. Tá, mas é só isso? Ele, a gente vai ficar em silêncio. Mas eu não posso falar nada com Deus. Aí ele falou assim, mas é aí que está o mistério do retiro de silêncio. Então deixa eu explicar para você. Quando você entra em silêncio, ou num retiro de silêncio, ou num tempo que seja curto, lá no Anderson eu lembro que assim,
Jesus ficou 40 dias. Nossa, é bastante tempo em silêncio. Quando a gente fala em solitude, talvez o meu irmãozinho e minha irmãzinha tenham escutado assim, 10 minutos, meia hora, 1 hora, no máximo. Aí quando eu falei 40 dias, o Anderson falou assim, cara, nesse tempo aí eu não tinha pensado não, 40 dias é bastante tempo de silêncio. É verdade. O que significa o tempo de silêncio? É que você abre mão de falar com outras pessoas porque você quer direcionar toda a sua fala para Deus. Amém. Então não é que você está desprezando o outro, mas é que você precisa direcionar as coisas que estão dentro do seu coração, estão prestes a sair, diante de Deus, para Deus dizer assim, não fala isso, Fábio. Não é isso. Essa seu exemplo me fez remeter também, a gente deu um exemplo da solitude que leva ao silêncio e controla a nossa fala em situações, sei lá, de desgaste e tudo mais. Mas também eu até pensei na solitude num preparo para uma pregação, né? Claro, eu faço isso. Né? Acho que remeteu a Jesus nos momentos dele, acho que de maior momento de proclamar o reino, ele se retira. Ele vai ao monte, se retira para orar, se isenta ali da comunhão com os discípulos dele, com certeza. Ele fica em silêncio para pensar no que pregar, propriamente dito, do que é o reino de Deus. E com certeza, acho que quando você vai pregar ou a gente vai compartilhar o evangelho, fazer o evangelismo, a gente tem que ter o silêncio. Tá ali, a voz de Deus, a voz do Espírito vai nos direcionar nesse momento de silêncio para falar no momento adequado, né? Aí é usar a fala, restringir a fala para uma coisa boa, né? Só vou falar o que Deus quer que eu fale. Você usou um exemplo muito bom, assim, alguns anos atrás eu estive na igreja de Pinheiros para ouvir sobre discipulado e tinha o pessoal da Coreia, né? Coreia do Sul. E aí o pastor dizia, né? É para matar a gente de vergonha, né? Eu fiquei constrangido, falei, meu Deus, um dia, eu acho que eu nunca vou ser como ele. Ele vai para a sala dele 2 horas antes do culto. Nossa. Gastar em oração e silêncio. Caramba. Isso aí é antes de pregar, é antes de expor. Imagine o que ele ele falando o tempo todo. Eu falei assim, só nesse tempo aí ele já me quebrou. Nesse tempo aí, falei, vou falar para a Rosinha, nós vamos chegar na igreja 4h30. É melhor nem ir para casa, fica aí logo, aí falei, fica a tarde toda em silêncio. Falei, caramba, mas ele tem as mesmas 24 horas que eu, né? Verdade. Entende? Assim, as prioridades são outras. Verdade. Bem, mas isso foi só um parêntese para a gente sofrer, bater com a cabeça aqui, ficar triste, que a gente está longe disso. Uma inspiração. É uma inspiração, vamos pensar como uma inspiração. Bem, o controle da língua é uma questão para o nosso tempo? Não, isso aqui, Tiago está falando a uma comunidade judaica, gentílica, do século tal. Isso aqui é outro contexto, isso aqui não é do nosso tempo. Rapaz, acho que se Tiago, naquela época... Ele já estava falando da língua. Já estava. Se ele conhecesse o Instagram... Aí, acho que ele fazia uma tese de mestrado só sobre a fala. Eu acho que se Tiago já estava pontuando essas questões da língua... É extremamente atual, né? Um barco, né, como um pequeno leme, né, move o barco todo, uma pequena palavra é uma centelha, né? Vai tacar fogo numa floresta. Taca fogo em tudo que é lugar. Então, assim, se naquele contexto ele já estava falando, eu acho que atualmente é ainda mais relevante, né? Aí a gente vê, né, que a palavra é atual, né? A palavra de Deus é viva. E atualmente a gente se vê, né? A gente deu o exemplo da política. Quantos momentos, né, a gente vê famílias se brigando simplesmente por defender alguma coisa, uma ideologia política, alguma pessoa, ou algum modo de pensar. E outra coisa, assim, o que eu vejo é que o nosso tempo, ele tá com uma frase de eu tenho que dizer o que eu penso, você que tem que aceitar. Eu tenho que opinar. Não, eu tenho que opinar. Eu acho tão interessante. Algumas semanas atrás, eu fui postar devocional no Instagram, quando aconteceu aquele episódio com o submarino,
Eu não sei de nada de televisão. Também não. Falei pra Mari, o que aconteceu o negócio? O que é submarino que as pessoas estão falando? O que eu sei, o resumo, né? Eu acho que é isso. Os milionários fazem turismo no submarino. Né? Tinha meia dúzia lá dentro, inclusive o dono da empresa. E aí houve uma implosão, sei lá, né? Acho que a pressão da água, né? Explodiu. E pior, que coincidência, né? O submarino parou perto do Titanic. É mesmo? Caraca. Depois de anos... Uma coincidência terrível. Muito bem. Mas aí o Leandro Carnal, nem estou dizendo se o texto dele está certo ou errado, mas eu achei curioso ele se posicionou? Não. Ele pegou a imagem do submarino e uma mobilização mundial para tirar as pessoas, né, para tentar resgatar. Aí do outro lado tinha uma foto de um barquinho que cabia 30 pessoas, mas que tinha 300, saindo da África em direção à Europa. Eu fiquei sabendo sobre essa notícia. Aí ele falou assim... na verdade, ele não falou nada. Ele pegou um texto de um outro jornalista em que o jornalista escrevia assim, poxa, a gente faz tanto movimento, foi um movimento mundial para resgatar, e a questão dele, nós estamos resgatando porque são 5 ou 6 pessoas ou porque eles são milionários e a gente não faz esse movimento de resgatar essas pessoas que estão tentando sair de países em guerra, que são pobres, porque pouco se importa. Aí, cara, eu olhei assim, tinha, sei lá, 13 mil comentários. Falei, meu irmão, o que o povo tem tanto para falar sobre isso? Nossa. E aí, você vê que a rede social, eu lembro sempre daquele documentário Dilema das Redes Sociais, que fala assim, ele pega posições contrárias e joga um contra o outro. O primeiro comentário que tinha era assim, um cara falando, poxa, que pena, um homem como o Leandro Carnal postando uma coisa dessa. Foi essa frase. Só que ele atingiu o coração do Leandro Carnal. Por quê? Ele respondeu. Ele respondeu. Entendi. Aí ele falou, se te incomodou, deixe de seguir, você não é obrigado a nada. Aí eu falei assim, o cara conseguiu o que queria. Provocar, né? Provocou. Provocar só centelha. Provocou, mas assim... Por exemplo, ele colocou algo que era a opinião dele, eu preciso opinar. Mas aí os comentários, por que tem milhares de comentários? Porque todo mundo acha que tem que falar alguma coisa. Eu tenho que falar o que eu penso. Então, por isso que as pessoas têm muito problema com controle de língua. E é assim, né? É você com um pensamento, aí a outra pessoa, 1000 pessoas, aí dentro desses comentários já de opiniões totalmente diversas. Dentro desses comentários, começa as pessoas degladiarem entre si. Você tá errado, mas... Aí fica uma enxurrada de comentários. Aí sempre tem um lá bobo que diz assim, Vasco ganhou. Fala nada com nada, porque é pra distrair mesmo, né? Dispersar. Essa opinião, ela é válida. Não, eu soltei aqui porque... Tadinha, os vascaínos estão... Vasco ganhar é um fato raro, né? Que eu tenho até que mencionar quando isso acontece. Mas é verdade, acho que antigamente, se fosse pensar nessa questão do âmbito das redes sociais, as pessoas tinham essas discussões acaloradas nos ambientes, né? Na mesa do... Olhando na cara do outro. Exatamente. Mas hoje em dia, acho que... Não, lá no Areópago, quando o Paulo estava lá, ele está discutindo com os filósofos, mas está cara a cara, não está falando as coisas de ninguém. E aí termina a discussão ali, que é um momento para debate, para discussão e tudo mais, e acaba, né? Aí depois tem a conversa nos bastidores. Agora não, as pessoas fazem um print, levam, compartilham, envolvem gente que nem estava discutindo, e aí... E dedicam tempo, aquele tempo que é preciso das 24 horas que a gente tem, vai ficar lá 1 hora respondendo pessoas que você nunca viu na vida para coisas que vão não te agregar em nada, né? Então acho que aí que tá, né? Se elas tivessem parado para pensar, ter um momento de reflexão, com certeza as pessoas, acho que 50% não opinaria. O Leandro Carnal não é cristão, não pensa o que eu penso, mas assim, eu não vi nada demais mesmo, não vi mesmo. Eu olhei e falei assim, caramba, é uma boa reflexão, concordando ou não, é uma boa reflexão. Ele só jogou assim no ar. Ele é um professor, né? Ele faz isso. Ele propõe esses debates. Ele propõe, e é pra gente pensar. Então é aquela coisa, eu tô aqui numa questão, eu vou colocar diante de Deus, tem que falar alguma coisa, tem que falar. Tantas vezes, né, eu mesmo, ia comentar alguma coisa e fala assim, deixa pra lá. Eu não posso deixar pra lá
com a preocupação da autoimagem, né? Ah, sim. Não vou falar, poxa, o Lucas pode se ofender, não, beleza. Então, eu até tenho que ser muito cuidadoso. Vários outros textos vão dizer que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Então, se eu tenho que falar, Deus falou, fala. Mas, meu irmãozinho, olhando para você agora, olhando na câmera, você pode falar, mas você não precisa ser estúpido para falar, entendeu? Você pode falar com palavras de crente, entendeu? Usando palavras boas, gentis. Lucas, eu acho que você errou. Não estou enfeitando o pavão. Você errou por causa disso, disso. Poxa, não é uma posição boa. Porque quando você fala assim, você ganha seu irmão. Não precisa ofender ninguém. Você usa as palavras de forma assertiva e para abençoar. A forma é minha, né? A forma não é de Deus. A forma é minha. Eu lembrei daquele filme que o cara tem 1000 palavras. 1000 palavras. É o nome do filme. É 1000 palavras. 1000 palavras. Que ele, qualquer palavra que ele dá, cai uma folha da árvore. O Ed Murphy, né? Porque ele fala muito. E aí, se acabar as folhas, ele vai morrer. Então, ele zeloso com cada palavra. Imagine se fosse a gente. Até no final, né? Spoiler. O filme é velho, você já deve ter visto, você não viu também. Merece o spoiler. Eu conheço, mas nunca... Lá no final, ele tem que fazer uma declaração de amor para a esposa, mas não sobra nem eu te amo. Caramba. Acho que só sobra eu e amo. Assim, porque ele não tem mais palavras. Ele gastou tanto que ele não tinha mais palavras para falar. Bem, mas continuando. No versículo 8, o texto diz assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Nós estamos falando aqui sobre algo que é impossível. Estamos lançando um desafio para os nossos irmãos que ninguém nunca vai chegar a concluir? Não. E aí? Eu acho que a gente está num processo de santificação, né? Então, pode ser difícil, mas é todo um processo, né? Tiago fala que é impossível domar, mas eu acho que, como ele mesmo fala, né? No versículo 10... Logo em seguida, né? Ele fala que não deve ser, não é para ser assim. Não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não é para ser assim. Então, não é que ele fala que que é impossível, que não é possível controlar a língua e que todo mundo não vai conseguir. Por mais que seja difícil, eu não preciso aceitar isso. Não é para ser assim, né? Não é para ser assim. Então, eu acho que aí entra a caminhada, o processo de santificação, né? Se a gente percebe que tem dificuldade, tem que buscar domar. E é um processo, né? Às vezes no comecinho da caminhada você não consegue, mas depois você vai juntando esforços para parar de pecar pela boca. E quando você fala de domar, o que eu acho que é interessante é porque você pensa naquela questão assim, eu penso logo no leão, né? Então, poxa, ele me ameaça e tal, mas você vai desenvolvendo técnicas que vão te ajudar nesse processo. Eu falo por mim mesmo, assim. Às vezes recebi alguma coisa, poxa, na impulsividade, vontade de responder. Estou digitando, mas eu estou falando, né? É a minha língua em ação por meio dos dedos. E aí, quando você passa a ficar em silêncio, você olha, você ora. Então, eu mando uma mensagem. Eu estou falando aqui, lembrando de uma situação. Eu sou tesoureiro do Instituto Sara, né, que cuida de pastores. E aí eu mandei uma mensagem assim, como tesoureiro, né? A gente tem um pagamento mensalzinho lá de uma associação que a gente tem. Aí eu mandei e falei, poxa, irmão, seu cartão está com algum problema, não tem conseguido debitar. Questão delicada, né? O valor poxa, posso te ajudar de alguma forma? Você está passando alguma dificuldade? Eu não sei como é que está a sua relação, não sei se você tem recebido da igreja. Foi tudo cuidadoso. Rapaz, mas ele me respondeu com tanta grosseria, mandou um áudio, cara, e eu nem conheço ele pessoalmente. Nossa. O cara, assim, poxa, porque é um absurdo, isso não é um problema meu, isso é um problema do Sara, do cartão, Nossa. Aí, cara, eu recebi aquela mensagem, o que eu fiz? Falei, vou orar. Aí eu falei, Senhor, caramba, eu lendo a minha mensagem, estou aqui me justificando, mas eu não vejo nada para isso. Mas eu vejo que meu irmão está com algum problema. Então, assim, eu não vou voltar para ele com a mesma agressividade. Eu o perdoo, em nome de Jesus.
E aí eu mandei outro áudio para ele e falei assim, poxa, meu irmão, percebo que você realmente está passando por um momento difícil. Né? Você está tão agressivo, com palavras duras, nós nem nos conhecemos. Eu não sei o que fiz para receber essas palavras, mas, cara, me perdoe, eu já lhe perdoei aqui. Então, aí mandei um áudio e deixei para lá, né? Beleza. Aí no outro dia, cara, ele me mandou uma mensagem. Aí eu já meu pai, o que vem? Vai rebater. Aí ele mandou dizendo assim, puxa, cara, me perdoe. Eu realmente não estava no momento bom. E aí quando eu ouvi o seu áudio, eu percebi o seu cuidado, né? Então, poxa, realmente me perdoe. Tal. E aí a gente acertou a situação. Poxa, glória a Deus. Eu fiquei assim, aí falei assim, uau, vale a pena, Senhor, esse momento de parei, assim, controlar a nossa impulsividade de, não, vamos falar logo. Sim. Isso num momento, agora, foi recentemente? Foi, tem um mês e pouco. De repente, se você tivesse algum tempo atrás... Anos atrás, eu teria. Já teria rebatido... Cara, quem é você para falar assim comigo? Isso, exatamente. E olha, você não geraria a transformação que gerou na vida dele no dia seguinte dele te responder. Então, você, olha só como é que é. Um processo de maturidade, né? Você desenvolveu a habilidade para... Muito bem. Caminhando para o final, Lucas, falamos aqui da importância da solitude, que ela já provoca esse silêncio, esse controle da fala, o que eu tenho que falar, o que eu não tenho que falar, tal. Mas aí eu queria encerrar com uma perspectiva final sua, né? Dessa relação de solitude, silêncio, controle da fala, num momento em que todo mundo acha que tem que falar. Qual é a lição que você deixa importante para você, que você quer partilhar com os irmãos agora no final? Que responsabilidade. Fica à vontade, é livre, meia hora. Não, mas eu acho que tudo que a gente... Foi brincadeira. Acho que o que a gente comentou aqui, né, sobre essa prática espiritual de solitude, ela nos conduz a sermos parecidos com Jesus, simplesmente, né? Todas as outras disciplinas espirituais também, elas nos direcionam para esse alvo, né, para sermos parecidos com Jesus. E a sugestão que eu deixo, né, que eu tento praticar também no meu lugar, como é que Jesus falaria? Como é que Jesus agiria? Como é que Jesus se comportaria? Né? A prática do silêncio, do se retirar-se e tudo mais. Outra mão. Espera o incircunciso passar aqui. Ele foi e agora voltou. É verdade. Então, Jesus, ele nos dá o exemplo já, né, de como se retirar para buscar orientação do Pai, para se preparar e tudo mais. E em todo momento dele, aqui na Terra, do ministério dele, ele deu exemplos nítidos disso. Ao responder os fariseus, né, onde eles vinham para provocar ele intencionalmente, pegar ele em alguma brecha que ele tenha da fala dele. Com sabedoria. Então ele respondeu com sabedoria, ele soube usar palavras assertivas, né, que vinham de uma intimidade com a palavra, né, e com certeza de momentos de solitude, né. No processo dele de crucificação também, onde ele foi julgado injustamente. Como ovelha muda, né, sofreu açoites, foi cuspido, socado e simplesmente se manteve em silêncio. Com o poder da palavra dele, ele poderia já exterminar todo mundo. Então, eu acho que Jesus nos dá exemplo, né? E como o Espírito de Jesus é vivo, eu penso assim, né? Como é que eu poderia falar se Jesus estivesse aqui, né? Então, acho que a sugestão que eu tento aplicar no meu dia e deixo para os irmãos, né? Muito bem. Acho que resolve bastante coisa. Percebemos aí que a solitude tem várias aplicações, né? Nos ajuda no controle das emoções, nos ajuda no enfrentamento, nos provoca alegria, traz essa ideia de vida comunitária. Hoje falamos aí da fala, né? Como ficar sozinho diante de Deus impacta a nossa fala. Então, espero que você tenha sido profundamente abençoado. Foi muito bom tê-lo aqui. Muito bom. Legal. Ok. Vamos orar para a gente encerrar? Maravilhoso, bom Deus, muito obrigado, Pai, porque
A tua palavra é extremamente atual, né? Como disse o Lucas. Sim, Jesus. Num tempo em que todo mundo quer expressar opinião sobre tudo, a tua palavra nos instrui a cuidar da nossa fala, para que ela não seja uma centelha lançada numa floresta e taca fogo, né? E matando e ferindo muitas pessoas. Sim, Pai. Mas que a nossa palavra seja temperada com sal, Amém. seja boa para a edificação da vida de outras pessoas. Tudo isso para que teu nome seja engrandecido. Né? Amém, Jesus. Ajuda-nos, Pai, para que da nossa boca saia apenas bênção e palavras vindas do alto. Nós oramos, Pai. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Até Tchau, a próxima pessoal. semana, né? Deus te abençoe.